Sejam muito bem-vindos. Que essa seja uma noite edificante a todos nós. A gente iniciou no domingo passado uma série de mensagens, uma série de leitura baseada no livro de Jonas. Então a gente vai dar continuidade. A gente tem feito isso nos domingos pela manhã e também à noite a gente tem lido o profeta Jonas e buscado trazer algum aprendizado para a nossa caminhada, para o nosso dia a dia. E eu espero muito que essa seja uma noite para a gente de aprendizado, uma noite de edificação, para a glória de Deus. Então a gente vai ler o profeta Jonas, o capítulo 1, apenas o versículo 6. Tendo feito a nossa leitura, nós pediremos a Deus em oração que Ele nos dê direção, que Ele nos dê instrução na palavra do Senhor. Jonas, em seu primeiro capítulo, nós faremos a leitura do versículo 6, ao que está escrito, palavra de Deus. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Aí você vê um Deus minúsculo, porque na perspectiva daquele que fala, o marinheiro, ele não está falando de Yahvé, ele não conhece Yahvé, então ele está se referindo a alguma divindade. Invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Até aqui a nossa leitura. Se você puder, feche seus olhos e peça a Deus em oração que Ele ensine o nosso coração. As nossas orações, elas demonstram a nossa humildade na caminhada de fé. Nós somos incapazes de discernir espiritualmente aquilo que é espiritual. A palavra de Deus é espiritual. Por isso, peça ao Senhor. Peça crendo. Pai, na Tua bondade, na Tua misericórdia, em nome de Jesus, auxilia-nos, sustenta os nossos pés naquilo que estamos aprendendo, a fim de que a nossa caminhada amadureça, a fim de que a nossa caminhada seja uma caminhada de crescimento, na graça e no conhecimento do Senhor. Permita-nos desfrutar disso, nós te pedimos isso, Pai, no nome santo de Jesus, amém. Bem, a gente vem fazendo leitura desse texto de Jonas. A gente começou no domingo passado, lendo os 2 primeiros versículos na manhã, depois os seguintes, 3 e 4 à noite. Hoje pela manhã a gente leu o versículo 5, e essa é uma história bem interessante, bem conhecida da vida da igreja. As nossas crianças aprendem muito com a história de Jonas. É uma história que nos permite grandes aprendizados, grandes lições para as nossas crianças, no que diz respeito à obediência, a não fugir da palavra de Deus, do compromisso. Mas à medida que a gente vai estudando esse texto, verso a verso, à medida que a gente vai lendo as porções desse texto, a gente vai colhendo alguns aprendizados para a nossa caminhada. E o que eu queria hoje falar com vocês a respeito dessa leitura que fizemos, desse único versículo, é sobre uma exortação a uma vida simples. Sim. Eu queria, a partir da leitura desse texto, o que a gente pode aprender com esse texto é que há uma exortação a ter uma vida comum, uma vida ordinária, uma vida simples. Num dia a dia em que a gente faz as nossas coisas, a gente assume os nossos compromissos, os nossos afazeres, aqui há uma exortação a uma vida comum, a uma vida ordinária. Fazer coisas simples. E aí a gente vai aprender isso com o texto. Por quê? Porque na história que a gente está fazendo a leitura, o que Deus ordena a Jonas, o que Deus ordena que Jonas fizesse, não tem nada de extraordinário, gente. Não tem nada assim,
sobrenatural. Nada. Jonas, levanta, vai à cidade de Nínive e fala aquela cidade. Prega aquela palavra. Prega aquilo que eu te instruí. Vai lá e prega. Nada de extraordinário, gente. É tudo comum. É simples. Falar, o homem fala. Andar, o homem anda. Então vai até aquela cidade. Conheça aquela cidade e prega para ela a respeito da malícia dela. Não tem nada de extraordinário no texto. É levante-se, invoca, fala aquela cidade, aliás, que ela tem andado de uma maneira maliciosa e que isso chegou diante de mim, que portanto vai chegar um juízo sobre aquela cidade. Vai lá e prega. Não tem nada de extraordinário na missão de Jonas. É coisa simples. É falar, é andar no meio de um monte de gente e pregar. Nada, portanto, de extraordinário. E aí a gente faz a leitura de um texto que está carregada de ironia. Porque o autor do texto, ele emprega a ironia como um recurso para dizer, olha, era para ser diferente, mas já que está sendo assim, então vou mostrar para você de outra maneira, que era mais simples. O que a gente tem aí no versículo 6 é uma ironia. O versículo 6 diz que o capitão daquele barco foi a Jonas e disse a ele, levanta-te, clama ao seu Deus. A pergunta que a gente faz para esse texto é a primeira vez que Jonas está ouvindo um negócio desse? Não é. O versículo 2, a gente encontra exatamente isso. Deus falando para Jonas, Jonas, levanta-te, vai lá e prega contra aquela cidade. A mesma palavra que aparece no hebraico, no versículo 2, dispõe-te e clama contra ela, é a mesma palavra que aparece no hebraico, no versículo 6, levanta-te e clama, invoca ao teu Deus. As mesmas palavras, só que agora ele não está ouvindo da boca de Deus, mas ele está ouvindo da boca de um pagão. Ele está ouvindo aquilo que ele ouviu de Deus agora na boca de um homem que não tem nada a ver com Deus, que nem conhece a Deus. Está falando assim, clama a sua divindade. E Jonas no fundo está assim, eu já ouvi isso. Eu já, em outras palavras, no tempo moderno, eu já li isso na Bíblia. Eu já vi isso em algum versículo que eu estava lendo na Bíblia online. Eu já vi essa palavra. Só que ele está ouvindo isso da boca de um pagão, de um homem que não conhece a Deus, e ele está ouvindo isso exatamente da boca de um pagão. O profeta, então, está sendo exortado, porque ele, como sendo o homem da palavra de Deus, estava desviado. Desviado de uma coisa simples, ordinária. Não era nada extraordinário, não. A missão de Jonas era uma missão ordinária. Veja que Deus não transportou ele, assim, pegou Jonas, eu vou fazer algo extraordinário, você vai sumir aqui e vai aparecer lá. Não, levanta, vai até a cidade. Tudo meio ordinário, tudo comum. Tudo simples, não tinha nada do tipo, olha, uma nuvem, uma carruagem de fogo vai surgir e vai te levar lá, e você vai chegar àquela cidade e anjos estarão com você. Nada, gente, tudo comum, tudo ordinário. Levanta e vai àquela cidade e prega contra ela. Mas esse homem decidiu não assumir a responsabilidade das coisas simples que Deus exigiu dele, do que era ordinário, do que era comum. Ele assume então um outro propósito, e a ironia do texto é que o capitão do navio agora vem falar com ele. E por que isso é tão determinante? Porque a palavra que a gente traduz aqui por capitão, ou o mestre do barco, ou do navio, é a palavra que se traduz para o maioral, o grande, o excepcionalmente forte. Dentro do navio, aquele que estava falando com ele era o maior. É muita ironia, porque ele ouviu o grande Deus, o maior, o soberano falando com ele, vai à cidade de Nínive, e agora ele está ouvindo o maior dentro daquele navio, o capitão, o soberano daquele navio,
trazendo as mesmas palavras. A palavra de Deus está na boca de um pagão. E acho que, como uma ironia, o maioral entre eles ali, para dizer: levanta, clama novamente uma ordem para ele, da qual ele havia de se sujeitar. É justamente o capitão que vem falar com ele: e olha, tudo isso que a gente está falando aqui é um meio ordinário, é comum, porque o que a gente tem aqui? A palavra de Deus instruindo o profeta Jonas a ir àquela grande cidade e a falar a mensagem de Deus para aquela cidade. Isso se chama um meio ordinário que Deus escolheu para salvar pecadores ou então para punir pecadores. Deus apresenta o seu juízo, ele fala, ele não simplesmente faz, ele anuncia aquilo que ele vai fazer. E como ele anuncia o que ele vai fazer, ele tem um compromisso consigo mesmo, um compromisso com a sua palavra. Portanto, ele age de acordo com aquilo que ele anunciou. E aqui, o Jonas, ele era o responsável por levar a mensagem, por anunciar essa mensagem. Um meio ordinário que Deus escolheu para que pecadores ouvissem a sua palavra. Nada demais, do tipo: um anjo apareceu, tive uma visão, tive um sonho, coisas que a gente fica buscando talvez na igreja, ou na internet, ou em qualquer outro lugar. A Bíblia mostra que Deus escolheu meios ordinários de falar com um homem que vai falar a outro homem a sua palavra, no caso aqui, que vai falar a uma cidade. Agora, o que há de extraordinário aqui no texto? Aqui sim nós vamos encontrar algo extraordinário, o que não é comum. Portanto, extraordinário é aquilo que passa do que é comum, vai além do comum, não acontece todo dia, não tem uma liturgia, a gente não marca data, horário para esse tipo de acontecer, acontece de acordo com o conselho eterno de Deus. Portanto, extraordinário, vai além daquilo que está estabelecido para a nossa liturgia, para o nosso dia a dia, para a nossa vida comum. O extraordinário aqui que está acontecendo no texto é um pagão falando aquilo que é concernente à palavra de Deus. Aquilo que o profeta deveria estar fazendo, ordinário, Deus suscita um pagão para fazer. Isso é extraordinário. Não é o meio que Deus estabeleceu. Deus está agindo, o meio extraordinário é porque aquilo que é para ser o ordinário não está sendo realizado. É porque quem tem o propósito de fazer não está fazendo, daí o extraordinário precisa acontecer. E acontece porque Deus é soberano para fazer as suas coisas, ele não depende da gente, a gente vai ver isso aqui mais adiante. O extraordinário é um pagão está sendo usado para poder falar a palavra de Deus. E aqui, esse recurso de ironias no texto mostra para a gente um contraste nas atitudes. Porque o profeta que era para estar pregando, não está pregando. O pagão que não conhece a Deus, que não tem parte com Deus, é quem está pregando. Aí a gente avança a leitura e a gente vai ver na história de Jonas que aqueles marinheiros que eram pagãos, que não tinham um relacionamento e um conhecimento de Deus, estão tendo atitudes virtuosas, totalmente diferente do profeta. O que mais acontece no texto é que quando Jonas então está dentro da cidade de Nínive e ele prega para aquela multidão de pessoas, aquelas pessoas se arrependem, enquanto Jonas não demonstra arrependimento. O Jonas aqui é o nosso representante, é o representante da igreja nos dias atuais. A igreja que tem uma missão para cumprir, fazer discípulos, pregar o evangelho, anunciar o evangelho a outras pessoas, um meio ordinário. O que Deus requer da igreja, requer de nós,
não é algo pesado. É difícil, sim. A gente vai olhar para o texto e vai ver que, de fato, é difícil ir a uma outra cidade, entre outras coisas. No entanto, o que Deus está requerendo de Jonas é algo comum, que ele pode fazer. O que nós podemos fazer. E aí a gente vai ver com o texto que há um contraste de virtudes e a ausência de virtudes no profeta. De arrependimento entre os pagãos e a ausência de arrependimento no profeta. Sem dúvidas, o que a gente está fazendo aqui na leitura desse versículo 6 é algo extremamente embaraçoso. Isso daqui é embaraçoso que a gente está vendo no texto. A nossa leitura desse versículo, ela deve nos constranger, porque é embaraçoso. Há uma troca de papéis aqui. Quem era para estar anunciando a misericórdia, o juízo, falando da palavra de Deus, não está fazendo. E quem está fazendo, cumprindo esse propósito? Um pagão. A fim de reorientar, de redirecionar um profeta, um homem de Deus, que está desviado. Olha que coisa interessante. As coisas aqui nesse versículo, elas estão fora do rumo. É uma situação embaraçosa para a gente. Olha a parte B do versículo 5. O Jonas, ele está dormindo. Aqui entre os estudiosos desse texto, há quase que um consenso, um direcionamento em relação a essa atitude de Jonas. Que o profeta Jonas, na verdade, ele estava fugindo da realidade. Ele sabia o que ele tinha que fazer. Não era uma pessoa que estava assim, o quê? Não, ele sabia. Então, ele desce para o porão, para o escuro. Ali ele se deita e dorme como alguém que estivesse angustiado. Tomado por angústia. Por que afinal essa angústia? Por que afinal Jonas está dormindo quando está tudo se despedaçando? É simplesmente alguém que tem um propósito na vida e que não está vivendo esse propósito. Qual o propósito eu estou falando? Não os sonhos pessoais, particulares de Jonas. Muito pelo contrário, ele estava vivendo os seus próprios sonhos. Muito pelo contrário, ele quis fazer essas coisas, ele quis essa viagem. Aqui ele está vivendo os sonhos particulares dele, não os sonhos de Deus, não o propósito de Deus. E o propósito de Deus é, vai àquela cidade e prega contra ela. E ele sabe disso. E porque ele sabe disso, e ele não está fazendo isso, ele não está vivendo isso, ele é consumido pela angústia. E dormir é uma fuga da realidade. A gente é assim. Quando a gente é tomado por uma depressão, quando as coisas da vida perdem o sentido, um quarto escuro, o isolamento, um ambiente onde eu possa apenas dormir, como quem não vivesse mais a realidade dessa vida, é tudo que mais se quer. Então, Jonas é alguém que está fugindo da realidade, tomado pela angústia, por causa da ausência do propósito. Porque ele não está vivendo alinhado à vontade de Deus. Não está de acordo com aquilo que Deus estabeleceu para a vida dele. É assim que acontece conosco. É assim que acontece com a igreja. A igreja, ela dorme quando ela não cumpre a missão. A igreja é tomada por angústia e aflição e ansiedade quando ela não cumpre a missão. A gente pega o celular, liga a TV, lê um jornal e todas aquelas notícias trazem angústia, desespero. Aí a gente corre para o shopping
para tomar um sorvete e fazer compra, fugir da realidade, porque a gente vê que o mundo não vai bem, a gente sabe que as coisas não estão boas, então a gente procura um meio, ou a gente se afunda no Instagram ou em qualquer outro vício, ou qualquer outra plataforma que nos alivie da tensão da realidade. A igreja faz assim, ela abre mão do propósito, então ela entra nesse estado de angústia, e ela precisa de algo que a anestesie, porque ela está fora da missão, porque ela não está, portanto, cumprindo o seu propósito. Agora, o que fica claro aqui no texto para a gente, é que Deus não depende, não depende de Jonas, não depende de Adão, não depende de Jonas, ou de qualquer outro rebelde. Deus não depende da gente quando a gente se rebela contra Ele. Não pense você que se você disser assim, Deus, agora eu vou fazer do meu jeito porque o Senhor não me deu isso. Eu não vou fazer aquilo que você pediu, igual o menino mimado. Não pense você que Deus depende de ti para cumprir o seu propósito. Deus não depende de você não, vacilão. Para de se enganar. Deus não depende da igreja. Deus não depende. Ele cumpre o seu propósito. Se a igreja se rebela contra ele, ele desfaz ela, como ele fez com as igrejas de Apocalipse. Igrejas que não estavam dentro do propósito. Retirarei do meio de vós o candelabro. Retirarei do meio de vós a minha presença. Deus não depende de rebeldes. Ele cumpre o seu propósito. Então a gente olha para esse texto, que nos deixa numa condição, sem dúvidas, embaraçosa, e aprende que Deus não depende da gente. Porque se a gente não fizer, Deus suscita alguém para fazer. O Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 9. Se você puder, abre o texto. O Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 9, a gente tem a pregação de João Batista. E João vai dizer exatamente nesse texto, um pouco do que eu estou querendo esclarecer para a gente aqui. O Evangelho de Mateus está escrito: e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então, aos judeus, João Batista estava dizendo assim, não vem querer se orgulhar aqui não, dizendo que você é filho de Abraão. Porque das pedras dessa região rochosa que a gente está vendo aqui, Deus suscita filhos a Abraão. Deus não depende de vocês, judeus. O Evangelho de Lucas, se você puder, o capítulo 19. Agora, não as palavras de João Batista, mas do Senhor Jesus, os versículos 39 a 40. O Evangelho em Lucas 19, 39 e 40. A gente tem o seguinte: ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão, mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu, asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. A gente está pegando aqui as palavras do Senhor Jesus, ele direciona a visão daquelas pessoas para um objeto inanimado. Uma pedra, gente, que não tem capacidade de sair de um lugar para outro. O Senhor Jesus, João, pregando, ensinando, instruindo, exortando, corrigindo, diz, olha para essas pedras inanimadas, Deus suscita elas
para clamar. Deus suscita delas, a partir delas, filhos a Abraão. Ou seja, não depende de vocês. Apenas aceite, acolhe a palavra de Deus e viva aquilo que o Senhor designou para vocês. Apenas isso. Acolha e aceite a palavra que vem ao povo de Deus. O que a gente tem aqui no texto de Jonas é um pagão fazendo o trabalho do homem de Deus, do Jonas. E aí a gente reconhece com isso que muitas vezes, meus irmãos, não poucas, muitas vezes, os incrédulos fazem mais do que nós. Não são poucas as vezes em que outras religiões que não cristãs fazem muito mais do que a gente. Cuidam muito mais de pessoas, mostram muito mais misericórdia pelas pessoas do que a gente. Isso é embaraçoso. Sem dúvidas, isso é constrangedor. Fala a verdade, não te incomoda um pouquinho, não? O fato dos espíritas terem muito mais obras de caridade do que a igreja? Aí você vai querer pôr a desculpa na doutrina e falar assim, mas eles fazem isso porque eles acreditam que eles vão aparecer numa outra vida muito melhor. Ok, eles acreditam. Você não acredita que você tem que fazer boas obras? A palavra de Deus diz, Ele mostra mais fé do que você. Porque a nossa doutrina diz que nós somos salvos para as boas obras, que de antemão Ele preparou. O cuidado com pessoas, aquilo que a gente faz doando sangue, aquilo que a gente faz, ali tem uma porção de coisas para ser doada para uma entidade aqui de uma organização, um projeto social aqui da nossa cidade. Vou dizer, eles fazem muito mais, mas a palavra de Deus diz que nós devemos assumir essas responsabilidades. Olha o que a gente aprende com o Evangelho de Mateus capítulo 5, o versículo 16. O Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus, no Sermão da Montanha, o versículo 16, vai nos ensinar o seguinte. Está escrito, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. O Senhor Jesus está orientando os seus discípulos a fazer brilhar a luz, a fim de que o nome dele seja glorificado pelas nossas boas obras. Estes trabalhos que a gente tem, os dons e talentos, o trabalho que a gente faz no Dia da Beleza, vou dizer, a gente não tem que se orgulhar. Jesus disse que como servos, a gente deve se considerar inútil, porque o servo só faz aquilo que o seu Senhor mandou. Então aqui não há espaço para orgulho. A gente só faz o que tem que fazer. E o que a gente tem que fazer é ordinário. É simples. Cuidar de pessoas. Ter misericórdia de pessoas. Pregar o Evangelho de Jesus às pessoas. Fazer discípulos. Estender a mão. Cuidar de vizinhos e vizinhança. Cuidar da nossa cidade. Um olhar com misericórdia, um olhar com compaixão, não apenas um olhar, mas ações que reflitam essa misericórdia, boas obras, portanto. E aqui, parêntese, tá? O pastor não está ensinando ninguém a ser salvo. Não estou dando um caminho para a salvação. Não. O que eu estou falando aqui é que os salvos fazem essas coisas. Agora, se os salvos não fazem essas coisas, as pedras vão fazer. E é embaraçoso isso.
É embaraçoso ver o Jonas dormindo. É embaraçoso a igreja dormir diante de tantas necessidades sociais, diante de tantas dificuldades que existem ao nosso redor. Hoje a Lara, dentro do carro, fez menção à aula que o presbítero Humberto estava dando para os adolescentes, e a Lara falou, eles estavam fazendo uma discussão sobre aborto. E aí, então, em relação ao cuidado de pessoas que sofrem, por exemplo, um estupro, essas pessoas, evidentemente, estão abaladas emocionalmente, precisam de cuidado. E aí, o governo suscita uma possibilidade, algo muito viável e fácil para as pessoas. Acaba com o problema, sacrifica a criança, sacrifica a vida, e aí o resto a gente toca por aí. E aí a Lara falou assim, como alternativa na aula que eles conversaram, era a igreja cuidar dessas pessoas que estão emocionalmente abaladas, ouvindo, dando suporte. A igreja pode fazer tanta coisa, ordinário, simples, não é? Olha, um anjo apareceu na Nova Canaã, uma grande luz e... Não, coisa simples, que o Senhor Deus espera que façamos. Ele tem boas obras para que a igreja faça, coisas que eu e você podemos assumir, cuidar e fazer brilhar a luz do Pai Celestial, a luz do Deus que cuida de nós. Mas veja que essa leitura que nós fizemos no versículo 16, ela tem um quê de diferença com aquilo que a gente lê nos versículos 14 e 15. 14 e 15 diz assim, ó, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Basicamente seria assim, não dá para esconder o Jonas, ainda que ele esteja no fundo do porão. O texto diz, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e a alumia a todos os que se encontram na casa. O que o Senhor Jesus está ensinando é assim, não dá para pegar uma cidade que é iluminada no alto de um monte e escondê-la. Não dá para pegar uma lamparina e colocá-la debaixo de uma mesa. Jonas não dá para se esconder, a igreja também não. Porque quem vai exortar a gente são os pagãos que estão olhando para a gente esperando coerência. Coerência, gente. Coerência com aquilo que a gente está anunciando. As pessoas estão olhando para a gente. A igreja, ela é avaliada pelas pessoas de fora. E os de fora estão exortando a igreja. Isso é embaraçoso. Um tantão. Eu preciso dizer, eu me sinto muito constrangido com essa situação. E aí, a gente precisa reconhecer que os incrédulos, eles estão fazendo coisas que às vezes a igreja não faz, ou então mais do que a igreja. E nesse sentido nós somos advertidos. Nós somos advertidos. Olha, aqui a gente não está para entrar numa competição. Eu acho que a gente deve bater palma para toda a organização que está produzindo bem, que está gerando o bem para outras pessoas. A gente deve olhar e falar, que ótimo. A gente não está falando de salvação, tá? Não está. Então, que bom que está gerando bem, isso é graça comum. A gente que conhece teologia, que está aprendendo teologia, a gente sabe, isso é a graça de Deus que está gerando bem. Então, ok, eles fazerem, que façam. Mas a gente não fazer, aí sim é embaraçoso. E a gente é advertido nesse sentido. E olha que essa exortação, ela vem do pagão, né? Ela vem do capitão, quando ele diz, o que se passa com você? Por que você está aí agarrado no sono? O cara avaliou. O capitão viu o cara dormindo. Ou não? E não apenas viu que ele estava dormindo, ele acordou e repreendeu. Falou, cara, que é isso? Os de fora estão fazendo isso com os de dentro.
com aqueles que eram para estar fazendo. E aí, mais, a gente vai ver aqui no texto, o capitão dizendo o seguinte: invoca o seu Deus. Isso daqui, eu confesso que foi um ponto assim que me marcou. Porque é impressionante como a fé particular, ela não gera benefício público. A fé individual não serve para nada. Para nada. Porque a fé do Jonas, o Jonas era um homem de fé, sim ou não? Era um homem de Israel, já tinha pregado. A fé individual de Jonas não serve nem para, no meio de uma desgraça que está acontecendo, dobrar os joelhos e interceder. Quantas vezes a gente, vê no noticiário uma desgraça após a outra, e a gente não faz, talvez, vigílias, clamando a Deus por misericórdia, pela preservação da vida, para que o Senhor Deus possa pôr freio às tormentas que estão acontecendo. E aí, para que fé? Uma fé sem obras, Tiago ensinou, é morta, gente. Isso é muito embaraçoso. Não adianta eu dizer e me arrogar que sou um homem de fé, um homem que pratica religião, se eu não tenho um compromisso com essa fé, compromisso com as obras. Se a fé deste homem não o faz interceder, clamar ao seu Deus pelo que está acontecendo ao seu redor, a sua fé é o quê? Nada. Jonas é o homem que era para estar orando e não está orando, que não está levantando um clamor a Deus e pedindo misericórdia. Ele é o homem de Deus. Ele, afinal, não é o homem daqueles que estão ali, que estão clamando por divindades. Ele conhece o Deus de Israel e ele não clama, ele não ora ao Deus de Israel no meio de tudo aquilo. Vai na igreja no dia da reunião de oração e vê o gato pingado. As igrejas não se reúnem para orar, e que a coisa não está boa. Agora, reclamar, murmurar, aí a gente faz um grande grupo. Aí, rapidinho, a gente faz um grupão aqui. Agora, para clamar ao Senhor, o Deus vivo que entregou o seu Filho Jesus naquela cruz, a clamar por misericórdia, para que o sangue de Jesus seja revelado a essas pessoas, a fim de que sejam perdoados seus pecados, isso, de maneira nenhuma, dormindo, e aí a gente tem um pagão fazendo isso. E eu preciso dizer a vocês, eu tenho me surpreendido aqui em Ribeirão Preto. Não sei se é uma característica da cidade ou porque eu chego à cidade em 2023 e um movimento nesse sentido está acontecendo. Mas eu preciso dizer a vocês, a quantidade de centros espíritas que de segunda a segunda eu passo em frente, estão lotados de pessoas procurando uma espiritualidade. Eu vou te contar, eu não tinha visto isso ainda, eu não tinha essa experiência. Outro dia eu mandei uma foto para o presbítero João, eu estava no centro da cidade esperando a Letícia para uma consulta, eu entrei na catedral, linda a catedral de Ribeirão Preto, o templo é muito bonito, sentei ali de tarde esperando a Letícia e mandei uma foto para o João, eu falei, onde que eu estou, João? O que você está arrumando aí? Eu falei, estou vendo o movimento. Eu falei, eu estava vendo o pessoal jogando milho para o pombo na praça, eu entrei para ver o que estava acontecendo lá dentro. Eu fiquei impactado com a quantidade de jovem que entra lá para fazer as suas preces, as suas orações. Eu fiquei impactado,
Porque em uma hora que eu fiquei ali, pelo menos uns 30 jovens entraram, sentaram lá e fizeram as suas orações, as suas preces. Vai fazer uma reunião de oração para jovens nas nossas igrejas? Isso é embaraçoso. E, gente, exortação não é fácil. Quando a gente fala de ser exortado, isso é, vou na igreja para começar a semana bem, aí. Mas exortação é o que a gente precisa quando a gente está dormindo. Porque a gente não foi salvo para ficar escondido. A gente não foi tirado das trevas e transportado para a maravilhosa luz para ficar debaixo de uma mesa acovardado. A gente foi salvo e chamado para ser luz, para fazer brilhar essa luz. E aí, assume a responsabilidade com o ordinário, com o comum. A gente não está falando aqui de fazer, vamos mudar o mundo. Não, fazer aquilo que Deus nos confiou aqui, no nosso dia a dia, na nossa cidade. Eu vou contar mais um exemplo para vocês. O reverendo Micael, ele tem o seu filho, Tito, passando pela 3ª cirurgia de peito aberto do coração. O Tito tem 3 anos de idade. Na primeira cirurgia que o Tito fez, quando ele havia nascido no seu 1º ano, a primeira cirurgia de peito aberto, aquela do coração que foi feita, havia um outro casal junto do Micael e a Lara, acompanhando aquela situação, porque esse outro casal também tinha um filho da mesma idade, fazendo o mesmo procedimento cirúrgico. Esse casal é de Uberaba, não são cristãos. E eles estavam ali, juntos, passaram 70 dias ali, acompanhando os seus filhos internados. E o Tito, então, ele sai, depois de 70 dias. Aquele outro menino, ele sai, mas para ser velado. O Tito agora passou pela 3ª cirurgia, ele está no seu 3º ano. E eu fui até o hospital da Unimed para acompanhar o Micael e a Lara. Fiquei sentado lá embaixo na recepção, enquanto eles estavam lá em cima. Tinha um outro casal com 2 crianças sentadas ali. Eu não conhecia. E eles ficaram ali desde a manhã até o final da tarde, quando terminou a cirurgia. Uma cirurgia longa, prolongada. Quando então o Micael desceu, e ele foi lá e deu um abraço no casal, na família, veio e também me deu um abraço. E aí me apresentou o casal e me contou a história deles. E disse assim: eles saíram lá de Uberaba para passar o dia aqui comigo, para me dar força. Não são crentes. Eles perderam o filho. Eles tiveram que enfrentar o mesmo hospital, o mesmo lugar, estar junto do mesmo casal, passar por cima de todo esse trauma e de toda essa dor para dizer: estou aqui com vocês, o Tito vai sair dessa. Aquilo foi impactante para mim. Porque não eram cristãos. Não são cristãos. E estavam mostrando misericórdia. Que a maior parte das vezes a gente não mostra. Isso é embaraçoso, gente. E isso está advertindo a gente. Está exortando a gente a ter uma nova postura. Uma nova realidade. Então eu vou concluir dizendo que Jonas, ele foi comissionado a pregar o juízo a uma cidade maliciosa. A história é essa da Bíblia. Jonas, ele foi comissionado a pregar juízo para uma cidade maliciosa. Eu quero fazer uma observação aqui. Não estou dizendo que isso é fácil de fazer. Não é simples.
O Jonas ter que assumir a responsabilidade de pregar para uma cidade não era fácil, não era uma matéria fácil. E pregar não é fácil. Pregar exige conhecimento da cultura para a qual você vai pregar. Eu preciso conhecer vocês para poder pregar. Pregar exige o conhecimento da palavra. E tudo isso a gente consegue por meios ordinários. Estudando. A gente se dedica. Esse é o papel do teólogo. Esse é o papel profético, esse é o papel da igreja. Crescer na graça e no conhecimento do Senhor. A gente se aplica aqui, domingo após domingo, a fim da gente ser municiado, da gente aprender, a gente ter recursos e fazer uso desses recursos para pregar o Evangelho. Esses são os meios ordinários que Deus estabeleceu para a gente. Então Deus não vai fazer assim, ó, buf, agora você sabe tudo, você pode pregar. Não. A gente vai sentar, vai ler, vai discutir teologia, vai aprender teologia e vai sair para pregar. Isso é o meio ordinário que Deus estabeleceu para a igreja. Pregar não é fácil, confrontar uma cultura não é fácil, mas Deus estabeleceu isso como missão para a gente. Estabeleceu isso como missão e a gente deve assumir essa responsabilidade. Tudo isso que a gente vê da parte da missão que a igreja tem, Deus estabeleceu como meio ordinário, a gente deve pregar. Romanos, capítulo 10, 17, diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir é a palavra de Deus. Então a gente deve pregar, deve anunciar, e a gente faz isso por meios ordinários, falando aquilo que a gente estudou, pregando aquilo que a gente aprendeu. A igreja então assume responsabilidade nesse sentido. A igreja ela foi comissionada a pregar, sim ou não? Isso é papel do pastor? Só dele não, é nosso. É nosso papel. É papel da igreja. A igreja é comissionada à pregação do evangelho. Então, o que a gente aprende com o Jonas é que o Jonas tinha que ir em direção a uma cultura que era diferente da dele. A igreja, ela deve ir em direção a uma cultura que é diferente da nossa. Quem está vivendo uma vida fora dos preceitos do Senhor tem uma outra realidade, mas a gente tem que ir a eles. Se a gente não for, a gente está cumprindo, a gente está fazendo as mesmas coisas, às vezes do Jonas, na nossa realidade. A igreja, ela além de ser comissionada à pregação, ela é delegada à oração. Oração não é para incrédulo. Oração é para os fiéis. É para os crentes. A propósito, amanhã iniciamos a semana de oração da nossa igreja. A igreja, ela recebeu da parte de Deus esse meio ordinário, da gente ir em direção a Ele. Então Deus nos manda em direção ao outro, ao diferente, com a pregação, com as boas obras, com o cuidado, manifestando misericórdia, e em direção a Ele, por meio da oração. Meios ordinários, uma vida comum, gente, é simples. A gente se reúne aqui, não precisa de auê, não precisa de som, não precisa de... isso é tudo perfumaria. A gente se reúne aqui e clama ao Senhor nosso Deus. É isso que a igreja deve fazer. Colocar-se nessa condição de ir em direção ao seu Deus, num propósito de intercessão, de clamar a Deus. Então, eu concluo com essas duas lições de uma vida comum: pregação da palavra e oração. Não é nada extraordinário, tá? É tudo comum. E é para a gente, é para a nossa vida, é para o nosso dia a dia. Se você puder, feche seus olhos para a gente orar ao Senhor. A gente quer ir em direção ao Senhor e pedir a Ele perdão pela nossa omissão. Se você considera necessário, faça esse pedido ao Senhor.
por toda a omissão, não apenas sua, mas da igreja, do povo de Deus que às vezes não assume a responsabilidade. Ore. Ore e também faça um compromisso com o Senhor de proclamar a palavra do Deus vivo. Pai, em nome de Jesus, perdoa-nos. Perdoa-nos de toda a nossa omissão e que tem gerado esse embaraço todo. Por favor, perdoa a gente, Senhor. Que essa exortação, ela encontre um lugar de despertamento para a nossa vida, para a igreja do Senhor em toda a parte do mundo. Por favor, Pai, onde quer que a igreja se encontre dormindo, que essa exortação tão pertinente se faça, a fim de que ela se desperte, que ela clame ao Senhor e que ela se alinhe ao Teu propósito. Ajuda-nos, cada um aqui, individualmente e coletivamente, a cumprir esse propósito. Eu te peço essa ajuda, Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, no nome santo de Jesus. Amém. Amém.